Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam muito bem-vindos a este momento especial de oração e reconciliação. Hoje nos reunimos para invocar a poderosa intercessão de Santo Agostinho, o grande doutor da Igreja, o santo da conversão e da sabedoria, aquele que tem o poder especial de resolver os conflitos que parecem impossíveis de solucionar através da força transformadora da graça divina. Glorioso Santo Agostinho, doutor da graça, vós que conhecestes os conflitos mais profundos da alma humana, que vivastes na própria pele a luta entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre o amor de Deus e as paixões desordenadas do mundo, olhai com misericórdia para todos nós que enfrentamos conflitos que parecem não ter solução. Santo da conversão, vós que fostes por muitos anos um jovem rebelde, que causastes lágrimas amargas à vossa Santa Mãe Mônica, que vivastes uma vida desregrada antes de encontrar o caminho da verdade, compreendeis perfeitamente os conflitos familiares, as divisões entre pais e filhos, os desentendimentos que rasgam o tecido da harmonia doméstica. Doutor da Igreja Universal, vós, que após vossa conversão extraordinária, vos tornastes um dos maiores teólogos e filósofos da história cristã, que escrevestes obras imortais sobre o amor, a paz, a justiça e a reconciliação, ensinai-nos o caminho da sabedoria para resolver nossos conflitos com inteligência, paciência e caridade verdadeira. Santo Agostinho, vós que fostes bispo de Hipona, que administrastes justiça com equidade, que reconciliastes inimigos, que trouxestes paz onde havia guerra, que unidos diferenças onde havia divisão, intercedei por todos nós que enfrentamos situações de conflito que parecem humanamente irreconciliáveis. Se chegamos até vós hoje, é porque já tentamos resolver nossos problemas por nós mesmos, já procuramos ajuda humana, já esgotamos nossos recursos próprios, mas ainda não encontramos a solução que tanto buscamos. É neste momento de aparente impossibilidade que recorremos à vossa intercessão divina, confiando que aquele que converteu vosso coração rebelde pode também transformar os corações mais endurecidos e resolver os conflitos mais complexos de nossa existência. Glorioso Santo Agostinho, vós que causastes tantas lágrimas à vossa Santa Mãe antes de vossa conversão e que depois vos tornaste sua maior alegria e orgulho, intercedei por todas as famílias que vivem conflitos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, entre esposos, entre irmãos que se tornaram estranhos ou até mesmo inimigos. Doutor da reconciliação, há famílias onde os filhos se afastaram completamente dos pais por causa de decisões que os pais não aprovam, estilos de vida que geram constante atrito, valores que parecem irreconciliáveis entre gerações. São pais que sofrem vendo filhos seguirem caminhos que consideram perigosos, e filhos que se sentem incompreendidos, julgados, rejeitados por aqueles que mais deveriam amá-los. Santo Agostinho, intercedei pelos casamentos que chegaram ao ponto de ruptura, onde a comunicação se tornou impossível, onde cada conversa termina em discussão, onde o amor parece ter morrido completamente. Há cônjuges que vivem como estranhos na mesma casa, que não conseguem mais dialogar sem brigar, que perderam completamente a capacidade de se compreenderem mutuamente. Santo da sabedoria, rogai pelos conflitos entre irmãos que se originaram de questões de herança, ciúmes antigos, competição infantil que se prolongou até a vida adulta. Há irmãos que não se falam há anos, que evitam encontros familiares para não se confrontarem, que transformaram o amor fraternal em rivalidade destrutiva. Doutor da Igreja, intercedei pelas famílias divididas por questões religiosas, onde uns são católicos praticantes e outros são indiferentes ou hostis à fé. Há lares onde a religião se tornou motivo de conflito ao invés de união, onde a fé de uns é ridicularizada por outros, onde não há respeito mútuo
pelas convicções pessoais. Santo Agostinho, clamamos por vossa intercessão nos conflitos entre sogros e genros, sogras e noras, onde o casamento de um filho criou divisões ao invés de ampliar o círculo do amor familiar. Há situações onde a chegada de um novo membro na família gerou ciúmes, competição, rejeição, tornando as reuniões familiares em campos de batalha. Santo da paciência, intercedei pelos conflitos relacionados ao cuidado de idosos na família, onde há discordâncias sobre responsabilidades, custos, decisões médicas. Muitas vezes, esses conflitos revelam egoísmos, ressentimentos antigos, falta de amor verdadeiro que se escondiam por trás das aparências. Rogai pelas famílias que enfrentam a dor da violência doméstica, onde o conflito chegou ao extremo da agressão física ou psicológica. Tocai o coração dos agressores para que busquem ajuda e conversão. Dai coragem às vítimas para buscar proteção. E inspirai soluções que protejam os inocentes, especialmente as crianças que sofrem vendo seus pais se destruírem mutuamente. Santo Agostinho, vós que fostes um grande administrador como bispo, que soubestes lidar com personalidades difíceis, resolver disputas complexas e trazer paz onde havia discórdia, intercedei por todos aqueles que enfrentam conflitos no ambiente de trabalho, situações profissionais que se tornaram insuportáveis, relacionamentos laborais que se deterioraram completamente. Doutor da Justiça, há pessoas que sofrem perseguição no trabalho, que são vítimas de chefes autoritários, colegas invejosos, competição desleal que cria um ambiente tóxico e destrutivo. Há profissionais competentes que veem sua carreira sendo sabotada por intrigas, fofocas, conspirações que visam prejudicar sua reputação e suas oportunidades de crescimento. Santo da Sabedoria, intercedei pelos conflitos entre empregadores e empregados, disputas trabalhistas que se arrastam por anos, situações onde os direitos não são respeitados, onde a ganância se sobrepõe à justiça. Há trabalhadores honestos que são explorados e há também empregadores que enfrentam funcionários desonestos que causam prejuízos e complicações. Santo Agostinho, rogai pelos conflitos societários, disputas entre sócios que começaram como amigos e se tornaram inimigos por causa de dinheiro, poder, diferenças de visão sobre os negócios. Há sociedades que se dissolvem em meio a brigas judiciais, acusações mútuas, destruição de patrimônios construídos com muito esforço. Doutor da Igreja, intercedei pelos conflitos acadêmicos, disputas em universidades, escolas, instituições de ensino, onde o ego, a vaidade intelectual, a competição por posições criam ambientes de tensão constante. Há professores que sofrem perseguição por suas convicções, alunos que são prejudicados por questões pessoais de educadores. Santo da Reconciliação, clamamos por vossa intercessão nos conflitos comunitários, disputas entre vizinhos que se prolongam por anos, questões condominiais que dividem comunidades, brigas que começam por motivos pequenos, mas crescem até se tornarem ódio declarado. Há pessoas que perderam a paz em suas próprias casas por causa de vizinhos problemáticos. Santo Agostinho, intercedei pelos conflitos políticos que dividem comunidades, famílias, grupos de amigos. Vivemos tempos onde as diferenças de opinião política se tornaram motivo de ódio, onde o diálogo civilizado foi substituído pela intolerância, onde posições partidárias destroem relacionamentos antigos e sólidos. Doutor da Caridade, rogai pelos conflitos raciais, sociais, culturais, que geram divisão na sociedade. Há preconceitos que se perpetuam de geração em geração, discriminações que causam sofrimento, incompreensões que impedem a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Santo da Paz, intercedei pelos conflitos religiosos entre diferentes denominações cristãs, entre católicos e protestantes, entre cristãos e outras religiões.
que as diferenças de fé não se tornem motivo de divisão, mas oportunidade de diálogo respeitoso e crescimento mútuo na busca da verdade. Glorioso Santo Agostinho, vós que fostes um grande conhecedor das leis e da justiça, que administrastes com sabedoria as questões legais de vossa diocese, intercedei por todos aqueles que enfrentam conflitos judiciais que parecem intermináveis, processos que se arrastam por anos sem solução, disputas legais que drenam não apenas recursos financeiros, mas também a saúde física e emocional dos envolvidos. Doutor da Justiça Divina, há pessoas envolvidas em processos de herança que dividiram famílias inteiras, onde irmãos se tornaram inimigos mortais por causa de bens materiais, onde testamentos contestados geraram batalhas judiciais que se prolongam por décadas. O que deveria ser uma questão simples de distribuição de patrimônio se transformou em guerra declarada entre pessoas que se amavam. Santo da sabedoria legal, intercedei pelas disputas de guarda de filhos, onde crianças inocentes se tornam vítimas dos conflitos entre pais separados que usam os pequenos como armas para ferir o ex-cônjuge. Há processos que se arrastam anos enquanto as crianças crescem em meio a tensões, audiências, avaliações psicológicas que marcam sua infância. Santo Agostinho, clamamos por vossa intercessão nos conflitos trabalhistas complexos, onde empregados e empregadores se enfrentam em batalhas judiciais que beneficiam apenas os advogados. Há pessoas que perderam seus empregos de forma injusta e lutam por seus direitos, enquanto há também empregadores que são vítimas de funcionários desonestos que os processam indevidamente. Doutor da Igreja, rogai pelos conflitos imobiliários, disputas de propriedade que envolvem documentações complexas, invasões de terra, questões de uso capião que geram insegurança jurídica. Há famílias que vivem na incerteza sobre a legitimidade de suas propriedades, pessoas que tiveram suas terras invadidas e não conseguem reaver seus direitos. Santo da Reconciliação, intercedei pelos processos criminais, onde há conflito entre justiça e misericórdia, onde vítimas buscam punição, enquanto familiares de criminosos buscam clemência. Há situações complexas onde todos sofrem, vítimas, acusados, familiares de ambos os lados, e onde a justiça humana se mostra limitada para trazer verdadeira paz. Santo Agostinho, intercedei pelos conflitos societários que chegaram aos tribunais, disputas entre sócios que destroem empresas prósperas, questões contratuais mal resolvidas que geram prejuízos para todos os envolvidos. Há negócios que poderiam prosperar se houvesse diálogo e boa vontade entre as partes. Doutor da Equidade, clamamos por vossa intercessão nos casos onde há corrupção no sistema judiciário, onde o dinheiro e a influência política pesam mais que a verdade e a justiça. Há pessoas honestas que são prejudicadas por sistemas viciados, enquanto culpados escapam impunes através de influências e subornos. Santo da Verdade, rogai pelos processos onde há falsas acusações, testemunhas mentirosas, documentos forjados que complicam a busca da verdade. Há inocentes que sofrem calúnias e difamações que podem destruir completamente sua reputação e sua vida, enquanto os verdadeiros culpados permanecem escondidos. Intercedei, Santo Agostinho, para que advogados honestos encontrem as estratégias corretas, para que juízes sejam iluminados com sabedoria divina, para que promotores busquem realmente a justiça e não apenas vitórias estatísticas, e para que todas as partes envolvidas em conflitos judiciais encontrem caminhos de conciliação que beneficiem a todos. Santo Agostinho, vós que escrevestes nas vossas confissões sobre os conflitos internos mais profundos da alma humana,
sobre a luta entre a vontade de fazer o bem e a inclinação para o mal, intercedei por todos aqueles que vivem guerras interiores, conflitos psicológicos e espirituais que os torturam dia e noite sem encontrar paz. Doutor da Graça, há pessoas que lutam contra vícios, que dominam sua vontade, que querem parar de beber, de usar drogas, de se entregar a comportamentos compulsivos, mas não conseguem vencer essas batalhas internas. São conflitos onde a razão quer uma coisa, mas a vontade parece escravizada por forças que não conseguem controlar. Santo da Conversão, intercedei por aqueles que vivem conflitos de consciência, que sabem o que é certo, mas fazem o que é errado, que carregam culpas antigas que não conseguem perdoar a si mesmos. Há pessoas atormentadas por remorsos, por decisões erradas do passado, por oportunidades perdidas que não conseguem esquecer. Santo Agostinho, clamamos por vossa intercessão pelos que enfrentam conflitos de fé, dúvidas que assaltam sua mente, questionamentos sobre a existência de Deus, sobre o sentido da vida, sobre a validade dos ensinamentos religiosos. Há pessoas que querem crer, mas são atormentadas por dúvidas intelectuais que não conseguem resolver. Doutor da Igreja, rogai pelos que vivem conflitos entre fé e razão, entre os ensinamentos religiosos e as descobertas científicas, entre a tradição familiar e as convicções pessoais. Há jovens criados na fé que chegam à universidade e são bombardeados com teorias que contradizem tudo em que acreditavam. Santo da Sabedoria, intercedei pelos que enfrentam conflitos vocacionais, que não sabem qual caminho seguir na vida, que se sentem perdidos entre múltiplas possibilidades, sem conseguir discernir qual é a vontade de Deus para suas vidas. Há pessoas paralisadas pela indecisão, com medo de fazer escolhas erradas que possam prejudicar seu futuro. Santo Agostinho, intercedei pelos que vivem conflitos sexuais, que lutam contra tentações que consideram indignas, que carregam orientações ou desejos que entram em conflito com seus valores morais e religiosos. São batalhas íntimas e dolorosas que causam muito sofrimento psicológico e espiritual. Doutor do Amor Divino, clamamos por vossa intercessão pelos que enfrentam conflitos afetivos, que amam pessoas que não podem ou não devem amar, que vivem relacionamentos complicados, que causam mais dor que alegria. Há corações divididos entre o amor e o dever, entre a paixão e a razão. Santo da Paz Interior, rogai pelos que sofrem de transtornos mentais que geram conflitos internos constantes, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, enfermidades que fazem a pessoa lutar consigo mesma, onde a mente se torna um campo de batalha entre pensamentos contraditórios. Intercedei, glorioso Santo, pelos que vivem conflitos de autoestima, que se odeiam, que não conseguem se perdoar, que se sabotam constantemente, que têm uma visão distorcida de si mesmos que os impede de ser felizes e de construir relacionamentos saudáveis. Que encontrem em Deus o amor que cura todas as feridas da alma. Glorioso Santo Agostinho, doutor da sabedoria divina, nós suplicamos que nos concedais a sabedoria necessária para resolver nossos conflitos de forma justa, pacífica e duradoura. Vós que fostes iluminado pelo Espírito Santo para compreender os mistérios mais profundos da fé e da vida humana, iluminai também nossa inteligência para encontrar soluções criativas e eficazes para nossos problemas. Santo da inteligência, ensinai-nos a arte do diálogo verdadeiro, onde sabemos ouvir antes de falar, compreender antes de ser compreendidos, buscar pontos de concordância antes de enfatizar as diferenças. Muitos conflitos persistem simplesmente porque as pessoas não sabem dialogar, não conseguem se colocar no lugar do outro, não têm paciência para construir pontes de entendimento. Doutor da Caridade, inspirai-nos com o amor verdadeiro que busca sempre o bem do outro, mesmo quando o outro é nosso adversário.
Ensinai-nos a separar a pessoa do problema, a odiar o pecado, mas amar o pecador, a combater ideias erradas sem destruir as pessoas que as defendem. Que nosso coração se encha de compaixão, mesmo por aqueles que nos feriram. Santo Agostinho, concedei-nos a humildade necessária para reconhecer nossos próprios erros, para pedir perdão quando necessário, para aceitar nossa parcela de responsabilidade nos conflitos. Muitas disputas se prolongam porque ambas as partes se recusam a admitir qualquer culpa, porque o orgulho impede o primeiro passo em direção à reconciliação. Santo da paciência, ensinai-nos a arte de esperar o momento certo para agir, de não forçar soluções prematuras, de respeitar o tempo necessário para que os corações se abram e as mentes se esclareçam. Alguns conflitos precisam de tempo para amadurecer, como feridas que precisam cicatrizar lentamente para não deixar marcas. Doutor da Justiça, ajudai-nos a distinguir entre justiça e vingança, entre buscar nossos direitos legítimos e querer simplesmente prejudicar quem nos fez mal. Que saibamos lutar pelo que é correto sem nos deixar dominar pelo ressentimento. Que busquemos reparação sem desejar destruição do adversário. Santo da reconciliação, inspirai-nos gestos de perdão que quebrem os ciclos de vingança, palavras de paz que acalmem os ânimos exaltados, atitudes de generosidade que surpreendam nossos opositores e abram caminhos inesperados para o entendimento. Que sejamos instrumentos de paz em meio aos conflitos. Santo Agostinho, ensinai-nos a rezar pelos nossos inimigos, a abençoar aqueles que nos amaldiçoam, a fazer o bem àqueles que nos perseguem. Esta é a sabedoria mais difícil, mas também a mais poderosa para transformar situações impossíveis. Quando oramos sinceramente por alguém, nosso coração se transforma e o coração da outra pessoa também pode se abrir. Doutor da Igreja, concedei-nos discernimento para saber quando devemos lutar e quando devemos ceder, quando a firmeza é necessária e quando a flexibilidade é mais sábia. Nem todos os conflitos devem ser levados até o fim. Alguns devem ser abandonados em nome de bens maiores como a paz familiar ou a harmonia comunitária. Santo da conversão, ajudai-nos a ver em cada conflito uma oportunidade de crescimento, de purificação, de aprendizado. Que possamos transformar as pedras no caminho em degraus para subir, que aproveitemos as crises como ocasiões para fortalecer nosso caráter e aprofundar nossa fé. Santo Agostinho, vós que antes de vossa conversão fostes causa de muitos sofrimentos e conflitos, especialmente para vossa Santa Mãe Mônica, mas que depois vos tornastes instrumento de paz e reconciliação, intercedei por todas as pessoas que hoje são fontes de conflito, que causam divisões, que criam problemas onde deveria haver harmonia. Doutor da conversão, há pessoas que carregam tanta amargura, tanto ressentimento, tanta dor interior, que acabam descontando nos outros, criando conflitos desnecessários, ferindo inocentes com sua raiva mal resolvida. Não o fazem por maldade pura, mas porque estão machucados por dentro e não sabem como lidar com sua própria dor. Santo da transformação, intercedei pelos que têm personalidades difíceis, que são naturalmente conflituosos, que parecem gostar de criar problemas, de discutir, de contestar tudo e todos. Muitas vezes, essas pessoas sofreram traumas, abandonos, rejeições que as tornaram defensivas e agressivas como mecanismo de proteção. Santo Agostinho, clamamos por vossa intercessão pelos líderes que abusam de seu poder, que criam conflitos através de decisões autoritárias, de falta de diálogo, de desrespeito aos direitos dos subordinados. Há chefes tirânicos, políticos corruptos, autoridades que usam sua posição para benefício próprio, ao invés de servir ao bem comum. Doutor da humildade,
Rogai pelos orgulhosos que não conseguem admitir erros, que preferem destruir relacionamentos a pedir desculpas, que alimentam conflitos apenas para não dar o braço a torcer. O orgulho é uma das principais causas de conflitos duradouros, impedindo reconciliações que poderiam ser simples. Santo da misericórdia, intercedei pelos que são movidos pela inveja, que criam conflitos porque não suportam ver o sucesso, a felicidade, a prosperidade dos outros. A inveja é um verme que corrói por dentro e se manifesta através de intrigas, fofocas, sabotagens que destroem relacionamentos e comunidades. Santo Agostinho, intercedei pelos viciados que causam conflitos constantes em suas famílias. Alcoólatras, que se tornam agressivos, drogados que roubam e mentem, jogadores que comprometem o orçamento familiar. Eles não querem causar sofrimento, mas estão presos a dependências que controlam seu comportamento. Doutor da Graça, clamamos por vossa intercessão pelos que têm transtornos mentais que os fazem criar conflitos. Pessoas bipolares em fase maníaca, esquizofrênicos em surto, depressivos que projetam sua dor nos outros. Eles precisam de tratamento médico, mas também de muita compreensão e paciência dos familiares. Santo da Paciência, rogai pelos adolescentes rebeldes que criam conflitos constantes em casa, que desafiam a autoridade dos pais, que fazem escolhas perigosas apenas para afirmar sua independência. Muitas vezes é uma fase natural de crescimento, mas que pode causar muito sofrimento às famílias. Santo Agostinho, intercedei pelos que espalham fofocas, que alimentam conflitos através de informações distorcidas, de mentiras bem elaboradas, de intrigas cuidadosamente plantadas. Há pessoas que parecem ter prazer em criar confusão, em colocar uns contra os outros, em destruir a paz dos ambientes onde convivem. Que todos esses causadores de conflito experimentem a mesma conversão que vós experimentastes. Que seus corações sejam tocados pela graça divina, que reconheçam o mal que causam e busquem reparação, que se transformem de instrumentos de divisão em instrumentos de paz e reconciliação. Glorioso Santo Agostinho, chegamos ao momento mais importante desta oração, a entrega total de todos os nossos conflitos em vossas mãos abençoadas e na misericórdia infinita de Deus. Reconhecemos que muitas vezes nossos esforços humanos são insuficientes, que nossa sabedoria limitada não consegue encontrar soluções, que precisamos da intervenção divina para transformar situações que parecem humanamente impossíveis. Doutor da confiança divina, colocamos em vossas mãos todos os conflitos familiares que nos atormentam, as brigas entre pais e filhos que se prolongam há anos, os casamentos que estão à beira do colapso, os irmãos que se tornaram inimigos, as divisões que rasgaram o tecido da harmonia familiar. Sabemos que aquele que converteu vosso coração rebelde pode também tocar os corações mais endurecidos. Santo da reconciliação, entregamos a vós todos os conflitos profissionais e sociais que drenam nossa energia e roubam nossa paz. As disputas no trabalho, os problemas com vizinhos, os desentendimentos comunitários, as perseguições injustas que enfrentamos. Confiamos que vossa intercessão pode abrir caminhos onde não existiam, criar oportunidades de diálogo onde havia apenas hostilidade. Santo Agostinho, colocamos em vossas mãos todos os processos judiciais que se arrastam sem solução. As disputas de herança que dividiram famílias, os problemas trabalhistas que se prolongam indefinidamente, as questões de guarda que fazem as crianças sofrerem, todos os conflitos legais que causam ansiedade e drenam recursos preciosos. Doutor da paz interior, entregamos a vós nossos conflitos internos mais profundos, as lutas contra vícios que dominam nossa vontade, as batalhas de consciência que não nos deixam dormir, as dúvidas de fé que abalam nossas convicções, os conflitos vocacionais que nos deixam paralisados pela indecisão.
Santo da esperança, mesmo quando não conseguimos ver como nossos conflitos podem ser resolvidos, mesmo quando as situações parecem definitivamente perdidas, mesmo quando todas as pontes parecem queimadas, ainda assim confiamos em vosso poder de intercessão. Sabemos que Deus pode escrever direito por linhas tortas, que pode tirar bem do mal, que pode transformar inimigos em amigos. Santo Agostinho, se recebermos as graças que pedimos, prometemos ser eternamente gratos não apenas a Deus, mas também devotos fiéis vossos. Espalharemos vossa devoção, contaremos vossos milagres, ajudaremos outros que enfrentam conflitos similares aos nossos a conhecer vosso poder de transformação. Doutor da sabedoria, se nossos conflitos não forem resolvidos exatamente como esperamos, no tempo que desejamos, da forma que imaginamos, ainda assim continuaremos confiando na providência divina. Talvez Deus tenha planos diferentes dos nossos, soluções que não conseguimos imaginar, caminhos que não conhecemos. Santo da paciência, concedei-nos pelo menos a serenidade para aceitar o que não podemos mudar, a coragem para mudar o que podemos e a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Que nossa paz interior não dependa apenas da resolução externa dos conflitos, mas da certeza de que estamos nas mãos de um Deus que nos ama infinitamente. Fazei de nós, Santo Agostinho, instrumentos de reconciliação onde quer que estejamos. Que nossa experiência de sofrimento, iluminada pela graça divina, possa ser fonte de consolação e orientação para outros que enfrentam conflitos similares aos nossos. Glorioso Santo Agostinho, ao concluirmos esta oração fervorosa, pedimos que seleis com vossa bênção episcopal todos os pedidos que fizemos, todas as intenções que colocamos em vossas mãos, todos os conflitos que entregamos à vossa intercessão poderosa. Que cada palavra pronunciada com fé seja como uma semente de reconciliação plantada em nossos corações e nas situações que nos afligem. Doutor da reconciliação universal, prometei-nos que intercedereis junto ao trono de Deus por cada caso que vos apresentamos, por cada pessoa envolvida em nossos conflitos, por cada situação que parece humanamente irreconciliável. Que vossa oração tenha força especial diante de Deus, porque fostes um grande santo, um doutor da Igreja, um instrumento privilegiado da graça divina. Santo da transformação, prometei-nos que trabalhareis silenciosamente nos corações de todas as pessoas envolvidas em nossos conflitos, inspirando gestos de perdão, palavras de paz, atitudes de reconciliação que abram caminhos inesperados para a solução de nossos problemas. Que aqueles que hoje são nossos adversários possam um dia se tornar nossos amigos. Santo Agostinho, prometei-nos que nos concedereis a sabedoria necessária para colaborar com a graça divina na resolução de nossos conflitos. Que saibamos quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar, quando ser firmes e quando ser flexíveis. Que sejamos instrumentos dóceis nas mãos de Deus para a construção da paz. Doutor da paciência divina, prometei-nos que nos sustentareis durante o tempo de espera que pode ser necessário para que nossos conflitos se resolvam. Nem todos os problemas se solucionam imediatamente. Alguns precisam de tempo para amadurecer, como feridas que precisam cicatrizar lentamente para não deixar cicatrizes. Santo da esperança inabalável, prometei-nos que nunca nos deixareis desanimar, que renovareis constantemente nossa esperança, que nos lembrareis sempre de que nada é impossível para Deus. Quando as situações parecerem sem saída, quando os corações parecerem definitivamente endurecidos, lembrai-nos de vossa própria conversão que parecia igualmente impossível. Santo Agostinho, prometei-nos que preparareis nossos corações para perdoar como Cristo perdoou, para amar como Deus ama, para reconciliar como o Espírito Santo reconcilia.
Que nossos conflitos se tornem oportunidades de crescimento espiritual, de purificação interior, de aproximação com Deus. Doutor da Caridade Perfeita, prometei-nos que nos ensinareis a ver nossos adversários com os olhos de Deus, como filhos amados, que talvez estejam perdidos, feridos, necessitados de compreensão e misericórdia. Que nossa atitude em relação a eles seja sempre de compaixão, nunca de ódio ou vingança. Santo da paz duradoura, prometei-nos que as reconciliações que alcançarmos através de vossa intercessão serão sólidas e duradouras, baseadas não apenas em acordos superficiais, mas em verdadeira mudança de coração, em perdão genuíno, em amor renovado. Que as pazes construídas sejam pazes verdadeiras, que resistam às provações futuras. Glorioso Santo Agostinho, obrigado por nos ouvirdes, por intercederdes por nós, por nunca abandonardes aqueles que vos invocam com fé sincera. Que vosso nome seja eternamente bendito, que vossa festa de 28 de agosto seja sempre celebrada com gratidão em nossos corações, que sejais para sempre nosso patrono na arte da reconciliação. Que assim seja. Amém. Se esta oração tocou profundamente seu coração e você tem conflitos que parecem impossíveis de resolver, deixe nos comentários qual conflito impossível você está entregando hoje nas mãos de Santo Agostinho. Vamos criar uma corrente de reconciliação e paz. Inscreva-se em nosso canal para receber mais orações que transformam conflitos em reconciliação, que trazem paz onde há guerra, que abrem caminhos de diálogo onde só existe hostilidade. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma oração especial, que pode ser exatamente a chave que Santo Agostinho usará para resolver seus conflitos. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que está vivendo um conflito familiar, profissional ou pessoal que parece sem solução. Sua partilha pode ser o instrumento que Deus usará para levar reconciliação e paz até alguém muito especial. Deixe seu like se você acredita no poder de Santo Agostinho para resolver conflitos impossíveis. Escreva Amém nos comentários se você fez a entrega total de seus conflitos nas mãos deste glorioso santo. Que Santo Agostinho interceda por você e transforme todos os seus conflitos em oportunidades de crescimento, reconciliação e paz duradoura. Até a próxima oração.